Uma palavra ao nosso coração nessa noite. Nós estamos vivendo esse tempo, né, de incertezas, como já foi colocado aqui até pela própria Stephanie, né, de instabilidade, e realmente é isso que ela falou. Você percebe que o mundo inteiro hoje não existe estabilidade em nenhuma nação da terra. Todas as nações estão falidas, inclusive a China, que todo mundo acha. A China vai ser, mesmo sendo a potência, ela está endividada. Estados Unidos está perdendo a sua posição de poder. Então existe realmente, assim, olhando para o cenário atual, a gente realmente encontra um cenário de incertezas. E certeza mesmo só tem aquele que está em Jesus, que vai morar em um lugar maravilhoso que tem preparado para nós, amém? Nossa pátria não é aqui, nosso lugar não é aqui, e nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, amém? Disse que tinha uma música que a gente cantava antigamente que era assim, ó, como é que era? Caminhando eu vou para Canaã, quem lembra? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Olha o senhor pergunta ele, se você não vai, aí ele vai falar, está amarrado em nome de Jesus, né? Então, nesse ambiente de incerteza, a gente, graças a Deus, a gente consegue ficar tranquilo. Em paz me deito, em paz eu me levanto, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu queria até pedir para o Gabriel colocar a imagem do tema da nossa mensagem. Põe para mim, por favor, Gabriel. Vê se ela aparece aí fácil. Olha o tema da nossa mensagem hoje. Hoje eu vou falar sobre a teoria de Darwin. Não, brincadeira, eu não vou falar isso não. Mas o tema da nossa mensagem hoje é mutantes. E o que tem a ver isso? Gente, a gente tem falado dessa questão das mutações, principalmente em relação a essa doença, né, que está introduzida aí no mundo. E a gente passou por esse tempo todo da doença, o vírus veio, matou muita gente, e aí na hora que parece que está vencendo, ele vem de novo com força e começa a agredir de novo o organismo das pessoas, atacando as pessoas. Graças a Deus, nessa etapa não tão severamente, chamada essa mutação, que é chamado de Omicron. E eu fiz uma anotação aqui que eu queria ler, para ser muito fiel à leitura aqui. Todos os vírus, incluindo o SARS-CoV-2, que é o Covid, mudam com o tempo. Quanto mais oportunidades um vírus tiver de se espalhar, mais chances ele terá de se replicar e mudar. A mutação é um processo natural e evolutivo. As mutações acontecem quando o vírus se adapta ao ambiente para sobreviver, porque o vírus estão tentando combater e ele está tentando viver. E por ele estar tentando viver, ele vai se modificando para tentar sobreviver aos ataques que vêm contra ele. Uma ou outra mutação pode dar vantagem ao vírus. Ao ser passado adiante, ele vai produzir cópias já com essa vantagem, se tornando uma variante. Então o que acontece? Por isso que tem o sistema de quarentena, porque além de você estar na sua casa no período de recuperação, você também não está transmitindo, porque é exatamente essa transmissão que faz com que o vírus vai ganhando força e vai tendo possibilidades das mutações. Eu achei uma informação, isso aqui é em caráter informativo, mas bem legal. No início da pandemia, as variantes do SARS-CoV-2 recebiam o nome da região onde tinham sido descritas. Para evitar a discriminação e facilitar o entendimento, a Organização Mundial da Saúde mudou essa nomenclatura. Então, o que aconteceu? Antigamente, você pode ver que não vai acontecer mais isso, o vírus chinês. E aí a China virou o vilão. Se não é, se tem a teoria da conspiração, a gente não está aqui para isso. Mas todas as nações olharam para a China como a vilã da história. Vocês formaram o vírus, vocês fabricaram o vírus, vocês colocaram o vírus. Então,
para evitar essa discriminação, da onde surgiu a mutação, da onde surgiu o novo vírus, eles pararam de colocar o nome das regiões, para que ninguém pudesse olhar para aquela região ou para aquele lugar e falar assim, essa aí é a doença de tal lugar. Então mudou isso. E olha que interessante, ao invés de serem chamadas pelo nome do país onde surgiram, por exemplo, variante amazônica, indiana, do Reino Unido, ou pelas letras letras e números do seu nome oficial, B117, P1, enfim, os nomes que dá que são nomes técnicos. As novas cepas passaram a ser batizadas pelos nomes de letras do alfabeto grego. Por exemplo, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta e assim por diante. Então, Omicron é a 15ª letra do alfabeto grego. Isso é mais para caráter informativo mesmo, porque tempo vivo também é cultura. Tá bom? Então é mais pra gente... Porque, duvido, todo mundo fala, Omicron, mas ninguém sabia o que sabia, Léo, o que era? Sabia, pastor Guto? Então também é cultura aqui. Então nós aprendemos juntos hoje que Omicron é a 15ª letra do alfabeto grego, por isso que chama Omicron, tá bom? Então, dentro dessa analogia que eu quero fazer das mutações, eu coloquei essa imagem de propósito, claro, da evolução, do evolucionismo. Apesar de nós não sermos evolucionistas, nós somos criacionistas. Acreditamos que nós somos fruto da criação de Deus. Nascemos de Adão, de Eva, né, o primeiro homem, e dali se multiplicou por toda a terra. É isso que a gente acredita como cristão. Então não há espaço para o cristão acreditar na teoria da evolução. No Éden, ele se tornou essencialmente um potencial pecador. E com o passar dos tempos, vem evoluindo em suas formas de pecado. Cada vez o homem se supera mais e mais em suas formas de pecado. Existem aberrações de hoje que não se ouviam falar anos atrás. O velho Adão está sempre se superando. O velho Adão. Então, o homem separado de Deus, agora ele vai evoluindo em pecado. E você vai, se você fizer uma linha do tempo de como que o homem piora, ele vai de mal a pior. Depois do Éden, gente, é ladeira abaixo. O homem só vai descendo. Gente, o homem sem Deus é um miserável pecador mesmo. Não tem jeito para esse homem. Não tem jeito. E uma coisa interessante que a gente vê é que a religião, e eu gosto muito dessa temática, eu sempre bato muito nessa tecla no sistema religioso. A religião, ela sempre está preocupada em tratar o pecado em si, mas ela olha para o exterior e ela quer combater o exterior, só que ela não vai na causa. Então o que a religião quer fazer? Ela quer curar um câncer colocando um band-aid no câncer. Cura ou não? Não. Ela pega o câncer, ela põe um band-aid no câncer. Então, para a religião, o que mais importa para a religião é o estereótipo das pessoas. É como elas estão se comportando por fora. E a gente é campeão em fazer isso, porque a religião, ela sempre está com pedra na mão, procurando a próxima vítima. Quem que a gente vai apedrejar agora? O fulano está assistindo o que não deve. O fulano fez uma tatuagem. O fulano está usando uma roupa que não devia usar. O fulano cortou o cabelo de um jeito esquisito. O fulano pintou o cabelo de azul agora. Mas tradicionalmente ninguém pinta de azul. Ou a gente pinta de loiro, ou a gente pinta de preto. Não podemos aceitar alguém de cabelo azul. Parece que não representa o evangelho. Fulano agora falou palavrão. Fulano agora está ouvindo música mundana. E a religião está perseguindo esse tipo de coisa. Não estou aqui dizendo que está aprovado. Cada um reage de um jeito a esses comportamentos. Porém, nós sabemos que não é esse o problema. Não é esse o problema. Existe um câncer que é pior do que tudo isso, do que essas coisas que são exteriores. Então eu costumo dizer que o problema da igreja não é o irmão que fuma, nem o irmão que bebe, nem o irmão que fala palavrão, nem... Oxalá, se o problema fosse o irmão que fuma, oxalá todos fumassem. Se esse fosse de fato o problema da igreja, a gente não tinha problema. Mas o problema é pior do que a gente imagina. É profundamente. Então a religião, ela tem essa característica de olhar. Ela criou um padrão de comportamento
religioso, um padrão de comportamento, e ela olha para as pessoas, ela estabeleceu o padrão, e quem sair fora do padrão da religião está desaprovado. Quem sair fora do que a religião diz que tem que ser, está fora. E aí ela está o tempo todo tentando colocar band-aid no câncer. Não resolve. E a gente vai aprender hoje com a palavra de Deus. Porque Deus, apesar de Deus não ser açougueiro, mas Deus vê o coração. O que importa para Deus de fato, é você interiormente. Porque é muito fácil para mim emitir uma opinião ou um julgamento acerca de qualquer pessoa pelo seu comportamento exterior. Para mim é muito fácil isso, para qualquer um de nós é muito fácil. Só que intrinsecamente, só quem conhece a pessoa é Deus. Eu me lembro do fato da Bíblia quando Samuel foi ungir o rei Davi. Ele chega na casa de Jessé, e quando ele entra lá na casa de Jessé, ele vê ali os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, um mais belo que o outro. E ele vai olhando, vai falar: uau, esse aqui é top, não, esse aqui é legal, esse aqui. E ele vai imaginando, esse aqui dava um bom rei para Israel. Olha que cara bonito, olha que personalidade. Ele na capa da revista ia ficar bonito, olha só, olha. E começa a ver pela aparência. E aí Deus chama a atenção dele. Olha o que Deus diz para ele lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Deus, ele olha realmente a motivação do coração. E esse campo não é campo para nós mexermos. Ninguém consegue aqui avaliar. Ninguém consegue aqui medir a espiritualidade de ninguém, a intensidade de ninguém, a paixão de ninguém. O exterior engana qualquer um, gente. E às vezes a gente pode cometer o mesmo erro que Samuel. A gente pode olhar pela aparência e falar: uau, esse aqui é crente, aquele ali não é. E a gente vai emitindo os julgamentos, emitindo as opiniões acerca das pessoas, e podemos cometer um grande equívoco. Então Deus, ele vê o coração. Agora, é claro, eu vou chegar nessa parte, ninguém está aprovando nenhum tipo de comportamento, não é isso. A gente não está aqui para julgar nenhum comportamento de ninguém. Mas uma coisa é fato: Deus vê o coração. Deus vê você de um jeito que ninguém te vê, de um jeito que ninguém te conhece, de uma maneira que ninguém sabe como você é. Então, a religião, ela está preocupada com a bebida. Olha o que é testemunho na igreja evangélica durante muitos anos. O cara sobe aqui e fala assim: gente, eu bebia 25 anos, encontrei Jesus e não bebo mais. A igreja: oh glória. Aí o outro vem aqui: ô irmão, eu usava droga 30 anos, aí eu fui para a igreja, Jesus me libertou e hoje eu não uso mais droga. Aí o outro vem e fala assim: irmão, eu era um boca suja, eu falava um palavrão terrível, mas hoje eu não falo nem palavrão mais. Tá igual aquela história daquele rapaz, falou assim: pastor, deixa eu contar o testemunho na igreja. Irmão, o que é? Pastor, sabe o que é? Eu tinha dois problemas: um que eu estava desempregado, e o outro é que eu falava gíria, pastor. Eu falava gíria e Deus me libertou da gíria. É mesmo, irmão? Então pode subir lá para contar. Irmãos, graça e paz. Eu vim aqui nessa noite contar para vocês primeiro que antes eu falava tanta gíria, irmão, tanta gíria, mas Deus me libertou da gíria. E o segundo é que eu descolei um trampo. É o homem tentando colocar remendo, irmão. O homem tentando arrumar as coisas. Não vai, o homem não consegue consertar o homem, gente, não consegue. Essencialmente, o homem é um pecador miserável. Então a igreja está preocupada com a bebida que o cara toma, com o cigarro que o cara fuma, com o palavrão que ele fala, com o Big Brother que ele assiste, com a roupa que ela usa, com a televisão que ele assiste, com o tipo de música que ele escuta, com a tatuagem que ele fez. E a igreja está olhando, focando, e com pedra na mão. E se você fizer isso, você não é um cristão. E se você fizer isso, você não tem o padrão que a igreja quer e tal. Band-aid em cima do câncer não resolve. Vamos ver o que Jesus falou disso? Eu sempre, a Bíblia é linda, e principalmente quando são as palavras de Jesus. Nós temos as palavras dos apóstolos, que são as inspirações, mas também temos as palavras do Senhor Jesus que foram reproduzidas nas letras aqui. Eu quero que a gente acompanhe primeiro Mateus capítulo 15, versículo 1.
Vamos ver o que Deus fala do estereótipo. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Então assim, os religiosos da época estavam incomodados com os discípulos de Jesus, que na hora da refeição os caras iam lá e já comiam. E aqui não era uma questão de higiene, mas era uma questão cerimonial. Poxa, mas por que eles não lavam a mão? Está errado, se eles são da igreja, se o senhor disse que o senhor é mestre aí, se o senhor disse que é um movimento religioso, está errado, eles estão fazendo coisa errada. E aí Jesus vai responder uma pergunta, como ele gostava muito de fazer, com outra pergunta. Vamos ver como Jesus fala. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque para a religião, o que é mais importante? A tradição. A religião, ela está mais preocupada com os dogmas. A religião está mais preocupada com o comportamento, modus operandi do sistema. É isso que a religião está preocupada. Então Jesus está falando assim: e vocês, por que vocês transgridem a lei de Deus por causa da tradição de vocês? E olha só a malandragem dos caras da religião, vamos ver. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Jesus falando. Aí o que os caras da religião estavam ensinando? Olha só. Porque era conveniente. Vamos ver. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Sabe o que eles estavam falando? Assim, não é, gente, não importa se o pai, a mãe está precisando de ajuda, primeiro vocês têm que ajudar a igreja. Primeiro tem que trazer a oferta, o dízimo aqui na igreja. É igual o movimento religioso, que eu não entendo até hoje. O que ele faz? Quando o irmão pisa no tomate, um irmão se atrapalha, ou sei lá, cometeu um deslize, aí eles falam assim para o irmão assim: você está proibido de tomar a ceia. Quem já viu isso? Você está proibido de tomar a ceia. Mas é engraçado que o irmão fica proibido de tomar a ceia, mas não fica proibido de dar o dízimo. Já reparou? Engraçado, né? A ceia ele não pode, mas o dízimo ele tem que dar. É a religião. Isso aqui não é do tempo de agora, isso aqui é do tempo de antigo já. Então a religião, ela segrega, ela separa. E aí Jesus então está combatendo esse pensamento. Aí vamos lá, ainda quando Jesus continua, ele fala assim: ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês colocam a tradição acima da palavra de Deus. Vamos ver, continuando. Jesus ele pega pesado nesse texto, gente. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo... Isaías profetizou dizendo, o que Isaías disse? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse aqui é a religião pura. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Então a religião está preocupada com o jeito que nós adoramos aqui. Não, o culto hoje, a atmosfera não estava legal, parece que o povo não queria adorar hoje. Mas a principal adoração não é a que sai da boca, mas é a que está no coração. A principal adoração não é a forma como a gente cantou bonito aqui para Deus, não. Deus está olhando como ninguém olha, o coração de cada um. Porque as motivações são muitas. Já teve irmão aqui na igreja, isso é coisa do passado, mas os irmãos tiram foto com o pessoal da mídia, aí na hora que chegava pertinho dele, já fazia uma posição para sair na foto, para alguém postar no Instagram a foto dele. Teve um aqui que falou assim, por Deus está no céu, gente. Teve um que falou assim, irmão, na hora que eu estiver lá adorando assim, você tira uma foto minha. Aconteceu, por incrível que pareça, aconteceu. Inclusive, Leandro, você pega, na hora que eu estiver ali mesmo, entregue ali mesmo, você dá um zoom ali. Porque é isso, olha só, me honra com os lábios. Deus quer a adoração dos lábios? Quer, mas primeiro Ele quer a adoração do coração. O que é mais importante do que o lábio que adora e que fala, é o coração que é entregue, é um coração que se joga, que se rende para Deus. Continuando. Em vão me adora, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Religião, tradição, dogmas, é mais importante do que qualquer outra coisa para a religião. Continua. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. Jesus vai explicar mais ainda, a explicação de Jesus vai ser profunda, vamos lá.
que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. O problema não é o que está entrando, o problema é o que está saindo. O problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. É isso que Jesus está ensinando aqui, vamos lá. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, né, Jesus? Jesus, você sabe que não soou bem essa sua fala aí, não. Eles ficaram bravinhos. E Jesus continua. Gente, essa frase, esse versículo aqui é o mais forte. Ele fala assim, ó, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Esse é o erro que a igreja tem cometido há anos. Tentar converter quem não é convertido. A igreja tenta discipular quem não é discípulo. A igreja tenta inserir quem já está excluído. Então não faz sentido a igreja tentar plantar aquele que o Pai não plantou. Então a religião, ela tem um sistema e uma máquina de formar crente. Sabia que na religião tem? Tem uma metodologia, e a gente podia aplicar aqui várias se a gente quisesse. Uma metodologia para isso aqui está cheio de gente. Mas quando que sinônimo de igreja cheia, igreja cheia é sinônimo de transformação? Nem aqui nem na China. Então Jesus está dizendo assim, ó, toda planta, ele está falando dos fariseus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer uma consolidação bonitinha, chamar de meu amorzinho, minha frozinha. Aí vem aqui, aí eu não vou na igreja mais. A gente vai lá e busca, oh, irmão, vem, não desiste não, fica aqui com a gente. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas se não foi o Pai que plantou, vai ser arrancada pela raiz. É forte isso. É forte isso. Não adianta tentar colocar aquele que Deus está excluindo, gente. Por que Deus está excluindo? Olha que interessante. Não é porque Deus é ruim. Não é porque Deus faz acepção de pessoas, não. Porque às vezes a pessoa quer viver uma vida dúbia com Deus. Não tem como. Ou a gente nasceu de novo, ou a gente não nasceu. Não tem meio nascido. Imagina só. Eu estava grávida, e aí seu filho já nasceu? Já nasceu meio filho já nasceu. Não existe isso. Ou nasceu ou não nasceu. Vamos lá, continua. Deixe-nos, eles são guias cegos. Um cego conduzir o outro cego, ambos cairão. Se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão no buraco. Que Jesus está falando do religioso. É um cego tentando guiar o outro cego. Por isso a importância, gente, da gente ser discipulado pela palavra. A palavra que discipula a gente. Vamos lá, continua. Porque a palavra não é um cego, né? Então Pedro pediu, explica-nos a parábola. Ou seja, Pedro não tinha entendido ainda. É como se Jesus vai responder para ele assim, ó, se fosse nos dias de hoje, Jesus ia falar para ele assim, ó, tem que desenhar, Pedrão, para você? Vamos ver o que Jesus falou. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. E ele vai continuar mais profundamente. Vamos ver. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Vocês estão preocupados com isso, e isso aí não é a grande preocupação do reino de Deus. Tem gente que rotula a nossa igreja aqui porque pintamos de preto, como se isso aqui fosse a pior coisa do mundo, pintar o fundo da igreja de preto. Então, isso aqui, gente, vai ficar velho, essa cor aqui, daqui um dia a gente vai pintar. Talvez a gente pintar até de rosa, de vermelho, de azul. Qual que é a diferença? Que diferença que isso faz no reino de Deus? Então Jesus está falando assim, ó, não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Sabe o que ele está dizendo com outras palavras? Não sei se eu falo, se eu não falo. Tudo isso aí não passa de número 2. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Vocês estão preocupados, tudo isso aí não passa de um monte de número 2, vocês estão preocupados. Tem coisa mais importante, ele vai continuar. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Continua. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o impuro. É isso que Jesus pensa dos estereótipos.
É dessa forma que Jesus vê o exterior do homem. Agora, uma coisa que é muito interessante para a gente Jeremias 17:9 fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Gente, quando falo do coração, fala do interior do homem. Interiormente, a gente pode até dar uma maquiada aqui fora. Eu sempre falo para os meus filhos, principalmente o Samuel, que fez 17 anos, daqui menos de um ano vai completar 18. Fala, quando você for buscar uma esposa, a última coisa que você tem que olhar é o exterior. Não tem que ser isso que vai ter que chamar a sua atenção. Você tenta enxergar o mais dentro possível que você conseguir. Por quê? Porque a maquiagem, ainda mais nesse mundo moderno, hoje a mulher, se ela quiser ter cabelo liso, ela tem. Se ela quiser ter enrolado, ela tem. Se ela quiser ter o cílio grosso, ela tem. Se ela quiser grande, ela tem. Agora diz que é 150 conto para esticar o cílio. Então assim, do jeito que você quiser. Vai lá no cabeleireiro, leva sua mulher lá e dá uma foto, fala, quer que minha mulher fique igual essa daqui. O cara entrega para você, mas igualzinho. Porque dá para maquiar tudinho, dá para transformar, mas não é isso que é o importante. Então, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Vamos lá, põe para mim Jeremias 17:9 aí. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É incurável. Gente, não tem jeito para o homem. Não tem jeito. Nós somos miseravelmente corruptos. Não tem bondade nenhuma na gente. Nosso coração é ruim. Por mais que você tenta mas eu sou bonzinho, ajudo as pessoas. Por mais que você tenta ser bom, até a sua bondade pode estar escondida a maldade por trás dessa bondade. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que o coração do homem é desesperadamente corrupto, ou uma doença, qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Em outras versões fala desesperadamente corrupto. Põe o versículo 10. Eu sou o Senhor que sonda o quê? O coração, e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabe o que é sondar? Esquadrinhar. Deus, ele vasculha. Deus, ele remove o exterior e ele olha o que tem de baixo. Isso é o esquadrinhar de Deus. Isso é o sondar de Deus. Ele olha o que está escondido lá dentro. Então, gente, os piores pecados não são aqueles que aparecem. Não se engane. Por isso que eu falei, oxalá todos fumassem. Porque o pior pecado não é o irmão que fuma. O pior pecado não é o irmão que bebe. Não é esse. O pior não é esse. Vamos ver mais uma fala de Jesus? Põe para mim, por favor, Mateus 23:28. Mateus 23:28. 23:24. Guia cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Lembra que eu falei? Colocar um band-aid num câncer? Parafraseando, é isso aqui. Coam um mosquito. Quer ver uma coisa que a igreja faz? A igreja brasileira, ela persegue e critica os homossexuais, né? Parece que a pauta da igreja é bater nos homossexuais. Porque não pode, bater na homossexualidade, não sei o que. Tudo. Eu acho que nem Jesus estivesse aqui encarnado, ele não ia se preocupar tanto com essa causa do jeito que os irmãos preocupam. Ele não ia se deter tanto com essa causa do jeito que a igreja se detém. E aí a igreja está o quê? Coando um mosquito e engolindo um camelo. Tem coisas dentro do nosso contexto que são piores, que tem que ser tratado dentro do contexto da religião, e a igreja não faz nada. Como o pastor que adulterou, que está lá tendo um caso extraconjugal, como os ministros de louvor que está tendo relação com seu sexual e tocando no altar, coisas desse nível que tem às vezes na igreja.
E a gente tá lá, não, porque não pode, os homossexuais. Gente, não dá para cobrar a vida de quem está morto. Engrave isso no seu coração. Não adianta ficar cobrando vida de quem já morreu. Não adianta tentar querer cobrar comportamento, porque é o que a religião faz o tempo todo, cobrando comportamento de quem está morto. Não tem como. É tentar colocar um band-aid em cima de um câncer. Continua, olha o que Jesus fala, gente, é muito profundo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo. Imagina só, a irmã tem lá na casa dela a louça para lavar, ou o irmão também, para não parecer machista, né? Aí você vai lavar a louça e você quer que a louça esteja bonita, você vai receber visita. Aí você vai lá e lava só por fora e põe lá na prateleira. Aí a pessoa fala, dá um copo d'água para mim. Ela pega o copão, tá cheio de gordura o copo dentro, tem um mosquito lá dentro, tem não sei o que lá dentro do copo, tem o cheiro de leite coalhado dentro. Por quê? Porque lavou por fora, mas não se preocupou por dentro. É isso que Jesus está falando. Então a religião faz exatamente isso. Hipócrita, vocês limpam o exterior do copo, mas dentro deles estão cheios de ganância e cobiça. Não adianta cuidar do exterior. Religião quer cuidar do exterior. O evangelho quer cuidar do seu interior, para que o seu exterior se manifeste. Olha o que ele vai dizer mais. Continue. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo. Primeiro é para limpar o quê? O interior do copo. E ele não está dizendo, olha que forte, presta atenção à leitura, ó. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ele não está falando limpe primeiro o exterior e depois limpa o interior e depois limpa o exterior. Não. Ele está dizendo que automaticamente você limpa o interior e o exterior limpa. É isso que o texto está dizendo, ó. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Quando você limpa o exterior limpa-se automaticamente. Até para lavar a louça é assim, né? A gente vai lavando aqui tudo, quando vai ver o prato inteiro foi alcançado, o copo inteiro foi alcançado. Mas o foco, o que é importante é o interior, porque eu não quero servir um café com um copo sujo, eu não quero servir uma água com um mosquito dentro, não. Então eu vou focar no interior, para limpar o interior. Vamos lá, continua a leitura. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundícia. Quem já foi no cemitério sabe, as pessoas se preocupam com aqueles túmulos bonitos, né? Fazem aquelas lápides, aquelas coisas bonitas, coloca lá e coloca mármore e coloca metais preciosos, fotografia. Então tem uns túmulos que é mais bonito que a casa da gente, não é? Você passa, nossa, rapaz, isso aqui tá mais bonito do que a mesa lá de casa. Bonitão, um negócio bonito assim, tudo. Mas dentro, sujo. Dentro tem podridão. Dependendo do tempo que você vai abrir, ou você vai encontrar lá um cadáver em estado de decomposição, ou você vai encontrar osso dentro. E é isso que Jesus está falando. Vocês são sepulcros caiados. Vocês estão preocupados por fora, mas não estão enxergando dentro. Continua. Assim são vocês. Por fora parecem. Essa palavra parece, eu queria destacar ela, porque a gente quer parecer. Nós nunca tivemos acho que essa geração é a geração que mais se preocupa com a aparência. A gente quer parecer. Não importa se a gente o importante é parecer. Não importa se a gente está sendo. O importante é que eu causo uma boa impressão em que as pessoas pensem, porque a gente está muito preocupado com o que as pessoas pensam a respeito. A gente está sempre procurando a aprovação das pessoas. Então, eu não quero ser, mas pelo menos parecer, eu quero parecer, para as pessoas olharem e falar: uau, como ele é espiritual, uau, como ele é um homem de Deus, como ela é uma mulher de Deus. Então, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E você quer ver como é que isso está ligado ao coração do homem? Você lembra lá no Éden o que aconteceu? Quando eles foram expulsos, o homem foi descendo ladeira abaixo, e a gente nota que chegou por aqui, Deus chegou por aqui com a humanidade.
nos tempos depois que o homem foi expulso do Éden. E quando ele chegou por aqui com a humanidade, o que ele resolveu fazer? Mandar o dilúvio. Quem lembra dessa passagem da Bíblia? Resolveu mandar o dilúvio. E ele vai mandar o dilúvio para destruir os seres humanos todos. E ele achou graça só em um homem e a sua família. Quem era esse homem? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras foram salvos do dilúvio. O resto morreu todos. Foi a pior catástrofe que existiu na face da terra. Muito cadáver voando, flutuando nas águas. Mesmo assim, agora, depois dos 40 dias, 40 noites de chuva, depois que as águas vão baixando, enfim, depois de muito tempo, Deus se lembra de Noé, e agora Deus vai dar a ordem para Noé sair da arca. E agora sai Noé da arca, para começar um novo mundo. Um novo mundo, talvez com aquela essência de Noé, o homem temente a Deus, o homem que ama a Deus, porque era esse o perfil de Noé. E agora vamos começar a multiplicar o mundo com esse padrão. Mas aí Noé vai lá, planta uma vinha, e a primeira coisa que ele faz é chapar o coco. E ele bebeu tanto, ficou peladão. Está na Bíblia isso. Ficou pelado. Aí um dos seus filhos vai lá, vê que ele está pelado, dá risada dele, ridiculariza o pai. O pai fica nervoso, tem o seu momento de ira, amaldiçoa o filho. E agora a humanidade vai começar a se proliferar dessa forma. Por quê? Porque o dilúvio também não era a solução. E por que Deus fez isso? Será que Deus foi uma tentativa de Deus, o dilúvio? Não. Sabe o que Deus quis mostrar para a gente? Que a gente não dá conta. Pastor, eu lendo Gênesis, essa é a conclusão que eu chego. Todas as histórias de Gênesis é para mostrar para a gente que a gente não dá conta, que a gente é desesperadamente corrupto, que o homem não consegue agradar a Deus, não consegue. Por mais que ele tente, por mais que ele faça, por mais que ele se esforce, por mais que ele tente ser um bom garoto, nada que o homem fizer, que ele tem que vai trazer para ele qualquer tipo de justiça, será olhado por Deus e será considerado um trapo de imundícia. E agora esse novo homem, o que a gente vê? O primeiro pecado aparecendo na vida de Noé: descontrole. O problema não foi ele ter bebido, o problema foi ele ter se excedido na bebida. Ele se excedeu, ele bebeu tanto, ele chapou tanto o coco, que ele ficou pelado. Mas por quê? Porque estava intrínseco dentro dele, estava lá dentro de Noé. Olha a fala de Deus sobre o homem depois que Noé sai da arca. Põe para mim, por favor, Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis 8, 21. Essa é a fala de Deus. Olha a conclusão que Deus chega aqui. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o seu coração é o quê? Inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O homem é uma porcaria. Não tem jeito para o homem. Desde pequeno. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E aí, logo depois você vê que Deus estabelece uma aliança e ele põe um arco no céu. Só em caráter de informação, a gente costuma falar arco-íris, mas na verdade não é arco-íris, é só arco. Essa questão do arco-íris, ele veio da cultura da Grécia. Então é um arco, na Bíblia fala de um arco, não um arco-íris, mas um arco que ele colocou no céu. E toda vez que a gente vê o arco, esses dias inclusive tinha um muito bonito aqui na cidade, a gente olha para o céu e vê aquele arco bonito, a gente lembra da aliança que Deus fez, prometendo que nunca mais ia destruir a terra com o dilúvio. Então, olhando para o livro de Gênesis, eu queria que você pensasse um pouco comigo. Eu fiz uma lista bem extensa, mas não vou pedir para você abrir todos os versículos, claro, mas eu vou fazer uma linha do tempo para a gente entender como que o homem vai manifestando a sua natureza do pecado, o seu potencial de pecado. E a gente primeiro nota o Noé descontrolado em Gênesis capítulo 9, bebendo descontroladamente, e faltava domínio próprio para ele. Depois a gente lá em Gênesis capítulo 11, a gente vê o comportamento na Torre de Babel, que foi pregado aqui pelo pastor Tiago, que era a soberba, a ambição, a vaidade, tudo ali presente.
Depois a gente nota na multiplicação da humanidade, e só pegando uma linha genealógica, que é a linha de Sem, que são os semitas, é daí que vai vir Abraão. Agora, olha que interessante, que os 3 filhos de Noé, 3 descendências, os jafemitas, os camitas e os semitas. E os semitas, que são da linhagem que Abraão é dessa linhagem, a gente vai fazer uma linha do tempo dessa descendência, e você vai ver, olha que interessante. Então vem Terá, que é o pai de Abraão, depois vem Abraão, e aí, primeira coisa que a gente nota, uma mentira de Abraão no capítulo 12, a mentira dele quando ele conta que a mulher dele não era a mulher dele, e ele fala uma mentira lá e quase que arruma um problema sério, porque o rapaz pensou que ela estava livre, quase que pegou ela e teve relacionamento, enfim. Olha que situação. Aí depois a gente olha para Abraão e Ló, problemas de relacionamento. Os pastores de Abraão não conseguiram se relacionar com os pastores de Ló, e eles tiveram que se separar por problemas de relacionamento. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje a gente tem problemas sérios de relacionamento. Como as pessoas hoje têm problemas. E o que eu acho mais incrível hoje é que os problemas de relacionamento, muitas das vezes, são apenas por olhar de alguém e falar: não gostei do jeito dessa pessoa, não vou com a cara dessa pessoa. É assim que a gente hoje desenvolve nossos problemas de relacionamento. A gente vê Agar e Sara, Agar quando engravida, ela começa a desprezar Sara. Tudo aqui, tudo pecado dentro do homem. A depravação do homem lá em Sodoma, cidade de Sodoma que foi destruída porque a depravação chegou, o nível de pecado lá muito grande. A mulher avarenta que virou estátua de sal, que a ordem foi: não olhe para trás, saia da cidade, não olhe para trás. Ela olha para trás, não sei por qual motivo, talvez por um apego de alguma coisa que ela não queria perder, ela não queria deixar alguma coisa para trás, e ela olhou e ela virou uma estátua de sal. Tudo isso é o coração corrupto do homem, gente. A mulher, o incesto das filhas de Ló, as filhas que foram lá e tiveram relação sexual com o pai, engravidaram do próprio pai. Tudo aqui, essência do pecado. As meias verdades de Abraão, quando novamente ele fala de novo que Sara não era sua mulher para outra pessoa, e depois o cara confronta ele e fala: não, na verdade ela é irmã por parte de pai. As meias verdades. O oportunista da sopa de lentilhas, Jacó, que enganou o irmão dele, aproveitou a oportunidade. Quantos não conhecem aqui gente oportunista, gente? Gente que compra o carro do outro porque sabe que o outro está endividado, fala: vou aproveitar a oportunidade para me comprar barato o que é do outro, para me apropriar do que é do outro. Tudo isso é o pecado do ser humano. A lei de Gerson, a lei de querer levar uma vantagem em cima de alguma coisa. A mãe que instiga o filho a mentir, a mãe de Jacó, que olha lá e arma todo um espetáculo ali para enganar o próprio marido. É o pecado dominando o coração do homem. Jacó, o enganador, vai lá e passa a perna no irmão, se passa pelo irmão, o irmão fica com raiva. Agora a gente vê o Esaú alimentando a vingança no coração dele. Pecado no coração do homem, a vingança. Na hora que o meu pai morreu, eu mato meu irmão. O filho que irrita o pai intencionalmente. Esaú, quando não é abençoado pelo pai, ele fala assim: agora eu vou irritar meu pai. Meu pai não gosta que eu me relacione com aquelas mulheres lá, e agora eu vou casar com aquelas mulheres só de raiva. Olha o que o ser humano é capaz de fazer, gente. Não teve amor, não teve sentimento, não teve nada. Só para irritar o pai, Esaú foi lá e casou com as mulheres cananeias, só para irritar o pai. Labão e suas trapaças. Quando Jacó chega lá, o Labão vai lá, trapaceia em relação às filhas, trapaceia em relação às ovelhas, ao rebanho. Trapaças. As disputas entre as irmãs Raquel e Lia. Por isso que Jacó teve um monte de filho, porque uma ficava disputando com a outra. Uma engravidava, a outra queria engravidar também. Aí, não consegui engravidar, vou dar minha empregada para ele, vou dar minha serva para ele. Ele vai lá e tem relação com a serva, engravida, e o filho vai ser meu também. E assim começava aquela disputa. Elas começaram a ter filhos só para mostrar uma para a outra. Não era nem porque queria ser mãe mais, era simplesmente porque queria mostrar uma para a outra. Disputando. A gente vê o estrupo da filha de Jacó, Diná. Ela é violentada. Tudo isso, gente, é fruto do pecado, o potencial pecado no ser humano, que vai só se agravando. Os filhos de Jacó se vingam da irmã.
Poxa, estruparam minha irmã, agora a gente vai lá, vai acabar com os caras. Aí pegou um ponto fraco, os caras estavam todos circuncidados, todo mundo lá já sentindo dor, eles foram lá e mataram todo mundo. O ódio, os ciúmes e a inveja dos irmãos de José, Gênesis capítulo 37. Dentro de uma família, o ódio, os ciúmes e a inveja. Tudo isso, esses pecados brotando no ser humano. A mulher de Potifar, que vai lá e coloca José numa situação de injustiça, vai lá e inventa uma situação a respeito dele para prejudicar ele. Ele ficou preso injustamente por causa da mentira dessa mulher. Mas o que é isso, gente? Isso é o ser humano desesperadamente corrupto. Os piores pecados não são os concretos, os piores pecados são os abstratos. É muito fácil dar um testemunho aqui de que parou de fumar, do que parou de beber, do que parou. Mas difícil é subir aqui e falar assim: gente, eu tenho um testemunho para contar. Eu era invejoso e agora eu não sou mais. Alguém já viu o testemunho desse? Difícil. Eu era orgulhoso, agora eu não sou mais. Eu era soberbo, agora eu não sou mais. Sabe por quê? Porque nem a gente às vezes consegue confessar esse tipo de pecado para nós mesmos. Nem a gente consegue enxergar que a gente é desse jeito. A gente olha para a gente e a gente só consegue também, como um bom religioso, ver aquilo que é exterior. Ai, Deus, me ajuda a me libertar da pornografia. Ai, Deus, me ajuda porque eu não estou aguentando mais, Senhor. Mas a gente não ora para Deus para tirar a inveja do nosso coração, para tirar o ciúme do nosso coração, para tirar a soberba do nosso coração, a vaidade do nosso coração. E tudo isso são pecados que são facilmente escondidos. É disso que Jesus está falando. A religião, ela é campeã em fabricar esse tipo de gente. Porque são pecados que a gente consegue esconder, gente. É fácil ser falso. Eu posso aqui dar um abraço no Léo, por fora, mas por dentro falar assim: meu Deus, eu não gosto desse cara. É fácil ser falso com alguém, mas ninguém vai perceber que eu estou sendo falso. Dificilmente alguém descobre só de olhar que a pessoa está sendo falsa. Soberbo, às vezes nem ele enxerga que é um soberbo. São pecados que são intrínsecos dentro desse homem corrupto. O problema não está dentro, gente, o problema não está fora. Por isso que a gente tem que tirar do meio da igreja, e o próprio Jesus falou isso, o dedo acusador. Que a gente quer olhar, rotular quem é, quem não é. A gente fica sentado na cadeira de Moisés, pastor Guto, e fica dizendo: esse é, esse não é, esse pode, esse não pode, esse... Mas quem conhece o homem intrinsecamente é Deus. Deus sabe quem você é por dentro. E hoje é noite de você pegar e fazer uma avaliação e ver se existem esses pecados abstratos dentro de você, que certamente existe, que Deus já identificou, e você precisa identificar e pedir para Deus, porque mais importante do que você pedir para Deus tirar você da frente do Big Brother, é pedir para Deus tirar essa soberba do teu coração. Está lá se martirizando: eu não aguento mais ficar assistindo Big Brother, Deus, não quero. Big Brother é o menor dos problemas, pode ter certeza disso. A gente está preocupado, a gente está querendo colocar band-aid nos cânceres. Aqui. O pecado intrinsecamente dentro do ser humano. E por que é importante essa conversão genuína de dentro para fora? Porque a religião, ela faz exatamente. Quem já ouviu a história do Pedrinho vai saber. O Pedrinho diz que ele dava muito trabalho para a mãe dele. E o Pedrinho corria, o Pedrinho pulava, o Pedrinho não sei o que, tudo. E a mãe falava: senta, Pedrinho. Ele não sentava. Senta, Pedrinho. Ele não sentava. Senta, Pedrinho. Ele não sentava. Aí um dia a mãe dele pegou ele assim, firme pelos braços, colocou ele firme assim na cadeira e falou: senta aí, menino, senta aí. E deu uma olhada firme com ele. Ele ficou assustado assim com a mãe dele. E ele sentou. E ele olhou para a mãe dele e falou assim: por dentro, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Então tem gente que é assim. Por fora eu estou isso aqui, ó, mas por dentro. Então o que é importante não é o que é por fora. Se você limpar o interior do copo, o exterior vai ser limpo automaticamente. Vamos tratar a causa. Reconheça a miséria que você... Infelizmente essas teologias
baratas que têm sido pregadas, colocando o homem no centro, dando para o homem uma moral que ele não tem. Sabe, hoje Deus trouxe você aqui para dizer assim: abaixa a sua bola. Você não é tudo isso que você pensa, não. Deus trouxe você aqui para dizer para você assim: ó, vou te colocar no teu lugar. Quem que você está achando que você é? Mas a gente às vezes está mantendo a aparência da religião e por dentro aquela porcaria brotando. E vai brotar mesmo, vai brotar, porque essencialmente o homem é isso. Por exemplo, criança. Olha como é que o pecado é intrínseco dentro do homem, já está lá dentro. Se você pegar uma criança, você não precisa ensinar ela a pecar. Pecado não é aprendido. Pecado, ele brota naturalmente da vida do pecador. Então, quando eu olho para o Benjamin, filho do pastor Guto, eu olho e falo assim: oh, que pecadorzinho mais lindo. É o pecadorzinho. Aí tem gente que fala assim: não, meu filho não. É um pecadorzinho. A criança, eu não sei, eu já tive filho pequeno, eu sei o que é. Quantos já viram aqui criança chorar que nem lágrima sai do olho? Ela chora, é o choro da manipulação. Ela chora para conseguir o que quer, porque ela aprendeu. Isso é o que? Pecado. É o pecado dentro da criança. E quem ensinou isso para ela? Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Porque a Bíblia fala que a estutícia está ligada no coração da criança. Provérbios 22:15. Está lá dentro. Então ninguém ensina você a pecar. Na verdade, é a essência do homem. Então, quando eu leio Gênesis, eu chego à seguinte conclusão: eu não dou conta. Por isso a importância, e eu prego isso vez por vez aqui na igreja, a importância de você entender que a salvação é pela graça e não pelas obras, e não pelo que você faz. Porque um dia eu falei aqui, sou muito ruim, teve gente que ficou até um pouco ofendido com a minha fala. E eu disse assim: eu tenho certeza que se eu morrer agora eu vou para o céu. E quando a gente fala isso, parece realmente arrogante, dá uma impressão de arrogância. Quem esse cara está achando que ele é para dizer que se ele morrer ele vai para o céu? Está achando que é assim então? E eu vou te explicar em letras garrafais, como diz o outro. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque a minha salvação não depende de mim. Porque a minha confiança está colocada em Jesus. E é por isso que eu posso ter essa certeza. Porque se eu olhasse para a minha vida e tentasse eu mesmo conseguir as minhas certezas de salvação, certamente eu estaria frustrado. Porque não existe nenhuma bondade em mim que possa atrair o favor de Deus para a minha vida. Nenhuma bondade. Nada disso pode atrair o favor de Deus. Os piores pecados são a falsidade, a mentira, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a manipulação, a ganância, a idolatria. A idolatria, a gente já passou os católicos, ó. Passamos faz tempo. Achava que eram os católicos. Não, os evangélicos já passou os católicos, ó. Faz tempo na questão da idolatria. Porque a gente não tem uma imagem, mas a gente idolatra dinheiro, a gente idolatra posição, a gente idolatra família, a gente idolatra coisa material. Mesma coisa. Engano, rebeldia, ciúme, injustiça, avareza. A famosa lei de Gerson, que é a vantagem. Gente, essa questão da vantagem, hoje a gente está sendo ensinado com uma teologia. Nem sei que hora que é, já quase acabou. A gente está sendo ensinado com uma teologia hoje, triunfalista, que a gente não está preparado para perder. E parece que cristianismo perder não faz parte do evangelho, parece que é isso. Então a pessoa quer ouvir que ela é vencedora, que ela vai conquistar, que ela vai ganhar, que ela não sei o quê. É essa mensagem que ela veio preparada para ouvir. Só que não é o que a Bíblia ensina, gente. Sabe o que é o evangelho? O evangelho é um convite para perder. Sabia disso?
O evangelho é um convite para perder. O evangelho é um convite para ficar no prejuízo. Como isso, pastor? Me prova na Bíblia. Provo. Quando ele fala assim, se alguém te pedir a túnica, você tem que dar o quê? A capa. Se alguém te falar para andar 1 milha, você tem que andar 2 milhas. Olha, gente, você está percebendo? Ele fala assim, se alguém quiser salvar a sua vida, vai ter que perder. O evangelho é um convite para perder. Como nós cantamos, para se esvaziar. Mas essa teologia não é agradável. Não era isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir que eu sou o coração de Deus, que eu sou o frufruzinho de Deus, que eu sou o bonitão de Deus. É isso que eu queria ouvir. Não, pastor. Se eu não pregar, começar a pregar que eu sou o frufruzinho de Deus, eu vou para outra igreja. E eu vou dizer para você, continuar insistindo, você não é o frufruzinho de Deus. Não é. Você é um pecador miserável que precisa da graça e da misericórdia de Deus. A soberba, esses são os piores pecados. A arrogância, a traição, a ingratidão, as trapaças. Tudo isso, gente, está lá dentro. E só tem uma solução para esse homem. Aí depois você fala, pô, pastor, você agora me deixou para baixo, como é que eu vou resolver? Se eu sou uma porcaria, então eu vou pegar, depois desse culto eu compro uma corda e tchau, vou morrer, vou me enforcar. Só tem um jeito para o homem pecador. Um jeito. Que jeito é esse? Jesus Cristo. A Bíblia diz, no Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que arranca o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus não veio para colocar band-aid, Jesus veio para resolver o problema. Ele não veio para remendar, Jesus veio para solucionar. Então aqui, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Deus veio para resolver essa questão. Aí você pergunta para mim, pastor, mas como que vai resolver isso? É simples, mas não é simplista. É simples, mas não é simplista. Porque depende de uma coisa. Depende de uma posição de fé. Tudo que você tem que fazer é se posicionar em fé. Eu lembro de uma canção também muito antiga. Hoje eu estou abrindo o baú aqui, mas que eu cantava e a gente gostava de cantar. E ele cantava assim: é teu somente teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em ti. É esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é descansar em Deus. Desistir de se salvar, como eu já preguei aqui. O homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa confiar na graça e na misericórdia de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Se você tentar ser o bom mocinho, tentar se garantir no seu bom comportamento, você vai se frustrar. Porque essencialmente você é ruim. E se você não se apropriar desse novo homem, que daqui a pouquinho eu vou falar dele, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então que fique claro, isso aqui é o texto áureo da salvação pela graça. É um dom de Deus. Continua. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque imagine se dinheiro pudesse trazer salvação, se comportamento pudesse, todo mundo ia chegar no céu lá e olhar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou aqui porque você sabe, né? Eu fui bom lá, né? Eu fui o cara lá, né, Deus? Então, lá no céu, ninguém vai poder bater no peito, ninguém vai poder dizer assim, eu fui salvo porque eu sou o cara, eu fui salvo porque eu mereço. Sabe, tem uma coisa que todo mundo aqui merece, e não se sinta ofendido por isso, mas só tem uma coisa que a gente merece: o inferno, segundo a Bíblia. Se tem uma coisa que é merecimento nosso, é o inferno. E aí vem a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus acerca de nós, para nos tirar desse lugar. Essa é a palavra de Deus. Eu não vim aqui na igreja para ouvir isso. Veio. Claro que veio. Você veio aqui para ouvir o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 20. Precisamos nos revestir de Jesus, gente. É isso que falta para a gente. Cada vez mais.
Porque esse homem corrupto precisa ser despido de nós. E olha só o que diz a Bíblia: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. O que é despir, gente? Despir é arrancar, como se você estivesse tirando a roupa do velho homem. E é do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então olha só o exercício. Lembra quem assistiu o Karate Kid aqui, aquele Karate Kid do filho do Will Smith? Quem assistiu? Tira casaco, coloca casaco, tira casaco. É mais ou menos esse o exercício. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. Tira velho homem, coloca velho homem, coloca novo homem. Tira velho homem, coloca novo homem. Tira velho homem, coloca... É exatamente isso que você tem que fazer. Agora, como que faz isso, pastor? Aonde que eu compro essa roupa? Tem na lojinha da igreja? O que é? Como é que eu faço aí? É simples assim? O texto ensinou para nós. Volta lá para mim o versículo. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Renovado no modo de pensar. Romanos 12, 2. É a metanoia. Gente, ninguém muda. Eu tenho uma canção. Nossa, hoje eu tô cantor, né? Só que essa não é das antigas, essa é das novas. Só que antigamente eu cantava, pastor Velho. Hoje eu não canto mais, mas é assim. É do Eli Soares. Me ajuda a melhorar. Sozinho. Não, eu não consigo cantar essa música, pastor, porque isso é colocar remendo. Eu não quero melhorar. Eu não quero melhorar, o meu alvo não é melhorar. Eu não estou aqui para melhorar, para dar uma maquiada no velho homem. Não, estou aqui para ser transformado. Não é melhorado. Então, Eli Soares, essa música está fora. Perdeu. É bonita, né? A música é bonita, mas não corresponde à palavra verdadeira. Por quê? Porque Deus não vai remendar. Você não está aqui para melhorar. É um pecadorzinho melhorado. Não. Não é assim que Deus trata você. Então, ele diz assim que nós temos que revestir-se do novo homem, mas ser renovado na nossa maneira de pensar. E, gente, só tem um jeito de ser renovado. Romanos 12, 2. Se relacionando com a palavra. Olha o que diz Romanos 12, 2. Põe para nós. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu renovo minha mente? Me relacionando com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for o meu norte, eu vou ter uma mente renovada. Não me acostumando com os padrões do mundo. O mundo tem padrões, cada vez mais padrões, cada vez vão tentar descredibilizar a palavra, vão tentar criar as ideologias, tudo para tentar enfraquecer os valores de Deus. Está pensando que essa questão da ideologia de gênero, você pensa que a igreja está conseguindo vencer isso aí? Não está, não. Só que os caras não estão com pressa. Eles estão pegando lá na criancinha aqui, para daqui 20 anos a gente vai ver o resultado, se Jesus não voltar antes, que eu tenho fé que volta. Daqui 20 anos. Lembra como que era antigamente, gente? Gente, isso é verdade. Isso aqui não é radicalismo. Antigamente, quando começou alguns anos atrás, eu era mais garoto, mas começou lá o tchan. Segura o tchan, amarre o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Lembra? É na boca da garrafa. Aí os pais tudo vendo as criancinhas. É na boca da garrafa. É na boca da garrafa. E os pais achavam o máximo. Ai, que bonitinha, na boca da garrafa. É o hit do momento. Depois, gente, a geração mudou de lá para cá. É no conta-gota. Mas o que? Se acostumou ao padrão do mundo. Aceitando o padrão que o mundo vai colocando. Você só tem um jeito de você não se acostumar com o padrão do mundo, de você não ser levado por isso. Quanto mais perto da Bíblia você estiver,
mais longe dessas coisas você vai ficar. Pode ter certeza. Crente que não gosta de ter relacionamento com a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de se aprofundar na Bíblia, de estudar a palavra, de ler a Bíblia, essa pessoa é uma presa fácil para todas essas ideologias. Você está achando que isso é o pior? Lembra que eu falei que o homem o velho Adão sempre está se superando? Gente, isso eu vi. Lá no congresso, lá, essas questões das ideologias, a que mais se fala é a ideologia de gênero. Mas tem gente defendendo até o direito do homem casar com uma árvore, para você ter uma ideia. Gostei dessa jabuticabeira. Quer casar comigo? Aí põe uma guirnaldinha, daqui a pouco você não pode entrar na igreja com ela porque está plantada lá. Então a igreja tem que ir até lá fazer o casamento. Imagine eu, pastor, fazendo um casamento. Oi, dona Jabuticabeira, o senhor aceita o fulano de tal como... Gente, é um absurdo. Tem casos de pessoa que quer casar com um cachorro. São ideologias. Agora para nós parece uma aberração, não parece? Daqui 20 anos, se a gente não renovar e não ensinar os nossos filhos, não renovar a mente na palavra, daqui 20 anos a gente vai achar comum. A gente vai estar cumprimentando, chegar na casa do irmão e falar assim: me dá um cafezinho, senta o cachorro, o senhor é o marido dela? Sou. Vai ser normal para a gente. A gente vai acostumar com isso. Se a gente não se amoldar, se a gente se amoldar ao padrão desse mundo, a gente não vai achar nada esquisito. Palavra de Deus, gente. Se despir do velho homem e se revestir com um novo homem. Como que eu faço isso? Pela renovação da minha mente. Palavra de Deus. Limpar o exterior não adianta. O que vai resolver é limpar o interior. E como que a gente limpa o interior? Relacionando com a palavra de Deus. E ponto. Assim, é assim, simples assim. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Colossenses 3, 8. Já são 8h04. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Amém ou não amém? Ou quero que eu encerro já? Sim ou não? Quem me dá 10 minutos aí? Levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50. Vamos lá. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Você vê, ninguém está apoiando, dizendo que é normal falar. Não é isso. Mas esse não é o problema. Nós temos que ir na causa. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Porque quem faz isso é o velho homem. Continua. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês se despiram do velho homem e agora estão sendo renovados em conhecimento à imagem do seu Criador. Segundo aos Coríntios 3,18. Segundo aos Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo. Você percebendo que não está completo o negócio? Estamos sendo. Esse homem que eu narrei para vocês na maior parte da pregação, do coração enganoso, corrupto, esse homem que agora não aquele que está em Cristo Jesus não é mais esse homem, porque segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse homem que agora não é mais o velho homem, ele está sendo transformado. Ele não é mais um pecador compulsivo, não, ele até peca, porque ele está sendo transformado, ele está em processo de transformação. Mas isso só é possível quando você está se relacionando com a palavra de Deus, gente. A exposição da palavra. Você acha que a gente está preocupado aqui? O nosso culto aqui não vai ser medido aqui pelo tanto de língua estranha que vocês estão falando. Ai, nosso culto foi forte, onde que os irmãos caíram. Gente, eu já vi gente cair depois de transar com a namorada. Eu já vi gente cair na unção. Sabe aquela empolgação toda e depois ir aprontar.
Isso não quer dizer nada. Cair não quer dizer nada. A gente tem que cair, mas tem que levantar melhor. Se tiver que cair. Eu prefiro assim, a igreja assim, ouvindo a palavra, atento, ouvindo a palavra, e saindo daqui desafiado a dizer assim: eu vou me revestir do novo homem que está em Cristo Jesus. Sem Jesus você não dá conta. Grave isso no seu coração. João capítulo 15. Sem Jesus você não dá conta. Você não pode. Sem Jesus, o máximo que você vai conseguir é melhorar um pouquinho. E olha lá, João 15, versículo 5. Não cante assim: me ajude a melhorar. Não, você está sendo transformado. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É assim que você tem que se enxergar. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar na graça de Deus. É dizer assim: Jesus, olhando para mim, eu reconheço que eu sou uma porcaria. Nossa, pastor, a gente tem que motivar as pessoas. Nossa, não, gente, olhando, se você for honesto com você mesmo, você vai olhar a sua essência e você vai dizer: Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma de me salvar. Eu sei que eu não tenho capacidade nenhuma, mas sem o Senhor eu não posso nada. Eu confio plenamente no Senhor. Eu me entrego plenamente ao Senhor. Eu me entrego sinceramente, eu me entrego genuinamente, eu me entrego integralmente à tua presença. É assim que a gente tem que se comportar. É dessa maneira. Sem Jesus você não pode fazer nada. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Percebe? Primeiro eu entrego, depois eu só confio. E o que acontece? Esse versículo tem 3 sentenças importantes. Três coisas que vão acontecer. Põe para mim, 37, 5. Olha só, 3 coisas importantes nesse versículo. Primeiro, entrega o seu caminho ao Senhor. Segundo, confia nele. Como assim confia nele? Porque você sabe a miséria de pecado que você é. Você sabe que em você não produz bondade, não tem bondade em você. Então você confia nele e ele agirá. E ele agirá. Pode deixar na mão dele. O que a igreja gastou muito tempo fazendo, pastor Guto, é tentando fazer o que só o Espírito Santo pode fazer. O que a igreja tenta fazer muitas vezes é tentar transformar o irmão. Não. Por isso que você não pode se incomodar. Ah, mas aquele irmão ali tem um cabelo azul. E daí? Ah, mas o outro ali não sei o que, tem uma tatuagem. Qual é da sua conta? Foi seu corpo que furou? Ah, mas o outro ali não sei o que. E daí? Ado, cada um no seu quadrado. Gente, é simples a gente entender. No meio da igreja, terão aqueles que são genuinamente sinceros a Deus e terão também aqueles que não estão levando Deus a sério. É o joio e o trigo vão estar juntos. E Jesus falou: se você tentar tirar o joio, você pode arrancar o trigo por engano. Jesus falou isso. Por quê? Porque joio e trigo se parecem. Por quê? Porque só quem sabe quem é joio e quem é trigo é Jesus. Então deixa joio e trigo. Não é da nossa conta quem é joio. Não é problema seu. Joio não é problema seu. Ah, pastor, mas fulano estava fazendo. Fulano estava vendo Big Brother. E daí? Sabe qual que é a pior coisa? Pior do que ir para o inferno, gente. É um conselho que eu dou para quem já se identificou como joio. Pior do que ir para o inferno é passar a vida toda na igreja e depois ir para o inferno. Isso é enganando a si mesmo. Não seja só ouvinte da palavra, seja um praticante da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que quem ouve a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Tudo é Bíblia, tudo é palavra de Deus. Nós somos governados pela palavra. Por isso que eu falei que é simples. Porque o que você tem que fazer nessa história toda? Você não tem que fazer nada. Pastor, o que eu tenho que fazer para melhorar? Nada. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para resolver isso? Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é entregar o teu caminho. Só isso. Entregar o teu coração. E hoje pode ser uma noite propícia para isso. Pode subir o ministério de louvor aqui, eu vou fazer um louvor para encerrar.